Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero fazer uma análise mais detalhada da Caixa Seguridade, mas ao mesmo tempo bem didática e fácil. Também vou calcular o preço teto, o seu dividendo projetado e ao mesmo tempo eu vou preenchendo aqui na planilha de membros do canal. Assim, todas as ações que eu vou analisando aqui no canal, você pode saber o preço teto, o dividendo projetado e se você pode ou não comprar. Vai ficar muito fácil. Até porque aqui na planilha já temos do Banco do Brasil, da Taesa, da Transmissão Paulista, da Klabin, de BB Seguridade e da Irani. Então todas as empresas que eu analisar vai ser adicionado aqui na planilha e você consegue economizar bastante tempo. Eu vou começar pelo básico e é a principal análise que você tem que fazer, que é dos indicadores. Mas não precisa ser de todos, mas sim dos fundamentais. Então hoje a Caixa Seguridade subiu 35%. Como recentemente a bolsa teve uma leve alta, todas as ações que são de dividendos, ações mais seguras também subiram. Hoje a cotação está em R$11. Então só de bater o olho você percebe que a Caixa Seguridade é uma empresa nova e teve início em 2021 aqui na bolsa. Então seu PVP é o mais alto dentre os 3 anos, mas a média não fica muito precisa porque não tem muitos dados passados para comparar. O seu ROI está em 28%, também aumentou bastante, só perdeu para 2019, mas a empresa nem estava listada ainda. Ela tem uma liquidez corrente de 7,44, então a capacidade de pagar suas dívidas dá muito mais segurança para o acionista, acima de 2 é excelente. E o seu payout está em 76%, mas na verdade é mais alto ainda, como vamos conferir logo mais. Então se você for observar em 2023, pagou R$1 de dividendos, 2022 65 centavos, em 2021 24 centavos. Está crescendo como se fosse uma escadinha. Então é sinal que ela está crescendo os seus lucros. Um ponto negativo por enquanto é a sua frequência de dividendos. Ela paga ou em abril ou em maio, no caso no começo do ano, e depois em novembro, ou seja, semestralmente, 2 vezes por ano. Mas o CEO da empresa comentou que pretende alterar para trimestral, 4 vezes por ano. Aí sim seria um ponto muito positivo que melhora o fluxo de caixa da sua carteira. Para comparar com os índices, você tem que selecionar 2 anos, porque como é uma empresa recente, se você comparar com 5 e 10 anos, fica injusto. Então ela ganhou de todos os outros índices, ganhou com folga do Ibovespa, foi quase o dobro do CDI e teve uma rentabilidade 4 vezes maior do que a inflação, que no caso é o IPCA. Ela teve uma fundação em 1967, o próprio nome já diz, Caixa, então ela é coligada com o Banco Caixa, que é uma gigante aqui no Brasil, é estatal. Hoje tem 33 bilhões de valor de mercado, se for comparar com a sua concorrente BB Seguridade, ela tem metade do valor. Mas obviamente, BB Seguridade foca no ramo rural, com seguros de propriedades rurais e Caixa Seguridade principalmente no seguro habitacional. Então são duas empresas com focos diferentes. Ela tem 100% de tag along, o que dá uma segurança a mais para o acionista, tem uma liquidez bem alta, então você não vai ter problemas com isso. E o seu free float, as ações que estão disponíveis no mercado, é 17%. Acima de 10% já é considerável. O seu lucro líquido em 2019 foi 2,4 bilhões, 2020, principalmente pela pandemia que foi muito afetado, 1,7, 2021, 1,9 e 2022, 2,95. Então vem crescendo seus lucros, óbvio que tem anos que passa por momentos de correção, passa por momentos mais difíceis, mas a tendência é crescimento no longo prazo. Sobre a sua política de distribuição de dividendos da Caixa Seguridade, basicamente é o mínimo obrigatório. Então ela tem que distribuir no mínimo 25% do lucro líquido ajustado, isso com as deduções e acréscimos previstos. Sendo que no fim do exercício social, no fim do ano contábil, a empresa vai destinar 5% do seu lucro líquido apurado para a reserva legal até o limite estabelecido, ou seja, o limite é 20% do capital social da companhia. É como se fosse uma reserva para imprevistos, o próprio nome já diz. É um ponto positivo que faz a empresa ter um mínimo de caixa possível para lidar com crises que podem surgir. Sobre sua diretoria, você pode ver abertamente aqui no site da Caixa. Tem várias pessoas que entraram agora no mês 8 de 2023, é recente, inclusive o seu presidente, que é a Mônica dos Santos. Você também consegue ver o Conselho Fiscal, a diretoria, o Comitê de Auditoria e por aí vai. Sobre seu histórico de payout, na verdade, é bem acima do que está divulgado lá no Investidor 10. Em 2022 se aplicou 91% de payout, 2021 90%, 2020 90%, 2019 82% e por aí vai. Teve anos que chegou a 95%, como em 2015. Então, como vocês conseguem observar, podemos dizer que a média é de 90%. Então agora vamos para os seus resultados.
A empresa teve um lucro de 1,7 bilhões no primeiro semestre, teve um crescimento de 34%, representado no mesmo período de 2022, então um crescimento bem expressivo, sendo que em apenas um semestre foi 822 bilhões, no caso no segundo, e de receita operacional 1,1, como se fosse o EBITDA, um ROI de 55%, então a sua média vai se elevar no site com os próximos resultados, inclusive do terceiro trimestre, que ela vai divulgar agora no dia 8 de novembro. E um ponto muito positivo é que na sua área comercial, todas as suas áreas de seguros teve um crescimento. O seguro de vida cresceu 16% comparado a 2022, o habitacional 9,6%, o residencial 8,8%, o de assistência 166%, foi bem expressivo, o de capitalização, como se fosse empréstimos 69%, o de consórcios 31% e o de previdência 17,3%. Suas despesas administrativas subiu 22% de um ano para o outro, as despesas tributárias também subiu 19%, mas as suas receitas financeiras subiu 89%. Teve um lucro líquido contábil de 822 milhões agora nesse segundo trimestre e comparado ao mesmo trimestre mais do ano passado foi 680, subiu 20%. Então sobre os seus prêmios emitidos sobre os seus seguros, que basicamente é o seu retorno, subiu 5,6% do segundo trimestre de 2022 para 2023 e os primeiros 6 meses de 2023 subiu 10% comparado em 2022. Aqui entra um ponto muito interessante que as pessoas falam que as seguradoras perdem dinheiro quando o CDI cai. Basicamente, no seu resultado financeiro, entra a parte que fica seus investimentos e seu caixa. Basicamente, teve uma rentabilidade de 86,9% acumulada do CDI, uma rentabilidade total de 11,5% agora nesse trimestre, sendo que sua carteira é composta basicamente 43% por investimentos pré-fixados, 22% pós-fixado, mais 23% por pós-fixado também, mas de fundos. A inflação de TPF e inflação de fundos compõem 4% e outros fundos mais 4%. Então cresceu 6,8% comparado em junho de 2022 e 3,5% comparado em março de 2023. Tem um total de 10,9 bilhões em aplicações financeiras. Então 86% corresponde ao CDI. Então vocês viram que as seguradoras ganham muito dinheiro com o juro nas alturas. E quando acontece crises, como por exemplo o Covid, elas também lucram muito porque seus prêmios ficam mais altos. Até porque em momentos de crise as pessoas buscam seguros para poder se proteger e as seguradoras acabam aumentando seu prêmio, tendo um resultado melhor também. Então elas lucram dos dois lados, quando a inflação e o CDI está alto e quando acontece crises também. Então, de forma bem simples e conservadora, eu vou calcular o preço teto de uma forma um pouco mais modesta. Eu vou pegar 1,6 bilhões que foi pagos no primeiro semestre de 2023 e vou multiplicar por 2. Assim chegamos no valor final do ano. Tem pessoas que somaram esse total e mais 2 vezes o que ela lucrou no segundo trimestre, mas o lucro pode cair também, assim como pode subir e ser acima da expectativa. Então para este ano é bem fácil de calcular. Então é só você multiplicar por 2 agora e chegaríamos nesse lucro projetado. Agora o seu payout, como vimos anteriormente, está na média de 90%. Inclusive é o mesmo que de BB Seguridade. Agora o total de ações, que são 3 bilhões de papéis. Então a planilha 100% automática, eu coloquei aqui 3 bilhões de papéis e já preencheu com um dividendo projetado de R$1, que é exatamente o que foi pago neste ano. Ela ainda não pagou o dividendo, mas a Datacom já passou. Esse é o dividendo final para 2023. Então essa conta foi mais para tirar a média, porque nós já sabemos a quantia final de dividendos que ela já pagou em 2023. Porque como vocês viram no seu mapa de calor, ela só paga dividendos no final do ano e agora no começo. Então para calcular o preço teto de 2024 é bem fácil. Você pega o resultado do quarto trimestre de 2023 ou então o resultado do primeiro trimestre de 2024, faz uma análise macroeconômica e uma análise usando o bom senso. Se foi muito acima do esperado, obviamente você não vai replicar para todos os outros trimestres. Mas caso foi um resultado mediano, você replica para o restante do ano e chega no dividendo projetado. Se eu estipular no mínimo 9% de dividendos que eu quero com Caixa Seguridade, meu preço teto fica R$ 11,09, hoje está 11,02, eu teria 0,6% de margem, eu poderia comprar. Mas digamos que eu coloque 8%, então automaticamente altera para 12,47, aí teria 13% de margem. Meu preço teto para Caixa Seguridade é R$ 12. Mesmo estipulando 8%, ainda passa dos 12, eu tiro esses 47 centavos, fica 12 redondo.
Então eu teria margem de segurança ainda para comprar, é uma empresa que está descontada, assim como o BB Seguridade. Se meu preço teto é R$ 32,41, porque estou estipulando 10% de dividendos, hoje está R$ 31,45. Então teria 4 ações nesta lista que você poderia comprar: Transmissão Paulista, BB Seguridade, Irani e Caixa Seguridade. Vocês viram como que fica bem simples, é só você preencher aqui de acordo com o resultado que você quer e ele te dá o preço teto. Por exemplo, Banco do Brasil. Se eu quisesse 8% de dividendos, meu preço teto seria outro, seria R$ 60, teria 20% de margem. Como eu quero 10%, vai para R$ 48,30 automaticamente. Agora a outra parte seria preencher o mapa de calor das ações da planilha. Eu vou adicionar aqui Caixa Seguridade. Como vocês viram, ela paga ou em abril ou em maio, e em novembro praticamente certeza, isso se não alterar sua política para trimestral. Então eu vou adicionar aqui para maio, como ela pagou este ano. Então assim ficaria os meses de dividendos. Em maio várias empresas pagariam, em novembro também, em dezembro é mediano, em agosto é o melhor mês da carteira. E de quebra nessa planilha também tem o controle da sua vida financeira. Você compara o mês anterior com o mês atual, coloque seu salário, sua renda extra, o valor de gastos que você tem fixo e variável. Assim você consegue observar onde cortar gastos fúteis para poder aportar mais e chegar mais rápido no seu objetivo. Tudo isso está disponível na função apoiador aqui de membros. Você recebe selos de fidelidade e emojis personalizados e tem acesso a toda aquela planilha. Por R$ 2,99 por mês é um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, você incentiva o canal e recebe benefícios. Então se você gostou do vídeo, achou útil, achou informativo, considere se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. E por último, comente qualquer coisa aqui embaixo, pode ser uma crítica, um elogio, uma sugestão, assim você me ajuda a mostrar para o YouTube que o canal está engajado e ele vai recomendar para mais pessoas.